Caros amigos, este é o canal Darcy Filho Sem Off. Clique no sininho, inscreva-se, dê um like, ative o sininho, porque você ativando o sininho toda vez que eu postar uma matéria, você será avisado e assim se manterá atualizado em contato direto com o nosso canal Darcy Filho Sem Off. Eu recebi do professor Márcio Vitória, já falei para vocês sobre o professor Márcio Vitória, ele é um estudioso de futebol, ele está sempre buscando curiosidades, e quando ele recebe alguma coisa que ele julga interessante, ele me passa para que eu analise, para que eu observe. E ele me mandou uma relação dos 10 atacantes, dos 10 goleadores do Campeonato Brasileiro durante este período de pontos corridos. E nós vamos encontrar nesta relação alguns detalhes bem interessantes. Quem mais marcou gols nesse período de Campeonato Brasileiro por pontos corridos foi o Fred, que está no Fluminense hoje. Ele marcou 147 gols, é uma marca interessante, 147 gols. O segundo colocado é o Diego Souza, que está no Grêmio. Diego Souza marcou 107 gols, é outra marca bem interessante. Agora, em terceiro lugar, aparece um atleta que já largou do futebol faz tempo, o Paulo Baier, que marcou 106 gols. Não era um homem de frente, ele foi até lateral durante muito tempo, meia, e o Paulo Baier, portanto, entre os 3 principais goleadores do Campeonato Brasileiro por pontos corridos. Depois aparece o Alexandro, com 104 gols. O Alexandro jogou no Internacional, foi goleador enquanto esteve no Internacional, marcou 50 gols pelo Internacional, eu lembro desta marca. Em quinto lugar aparece o Borges. Borges, que jogou no Santos do São Paulo, no Grêmio. Errou aquele pênalti contra o Internacional na decisão do Campeonato Gaúcho em que ele participou e que o Renato era o treinador na disputa com o Falcão, lembram? Pois é. O Borges errou o pênalti naquele jogo que o Grêmio perdeu o título. É o quinto colocado na história, com 99 gols. Outro goleador, que está em sexto lugar, é o Wellington Paulista, com 94 gols, passou pelo Internacional também, o Wellington Paulista. Ficou na Ponte Preta, futebol do Nordeste, Galo, enfim, um jogador com passagem por vários clubes. Marcou muitos gols, 94. Em sétimo lugar aparece o Rafael Moura, com 86 gols marcados. Ele, o He-Man, ele que também passou pelo Internacional, futebol goiano, onde ele tem uma marca bem mais interessante, 90, o Rafael Moura, 86 gols. O Luiz Fabiano é o oitavo, com 85 gols, já largou do futebol, 85. Depois, em nono, aparece o Roger, com 83, também jogou no Inter, ele agora está na Ponte Preta, pelo Botafogo, teve um problema e tal, mas está bem, está recuperado, está jogando. É o nono colocado com 83. E o 10º colocado é o Washington, o Coração de Leão, que marcou 82 gols. Portanto, nesta relação de goleadores do Campeonato Brasileiro por pontos corridos, nós temos 5 atletas que ainda jogam, o Fred, que é o primeiro, o Diego Souza, que é o segundo, o Wellington Paulista, que é o sexto, o Roger, que é o nono, e ainda o Rafael Moura, que é o 7º colocado. Eu pulei o Rafael Moura. Então, tem aí os 5 atletas que ainda estão em atividades que ainda podem aumentar esta relação de gols, mas dificilmente alguém alcançará o Fred, pelo menos destes que estão aí, dificilmente. Por outro lado, não jogam mais futebol o Paulo Baier, o Alexandro, aliás, o Borges, o Luiz Fabiano e o Washington. São os jogadores que estão fora do futebol. E, portanto, aí estão os 10 principais colocados. Os que ainda têm chance de aumentar a tabela de goleadores e aqueles que já não podem mais porque largaram. Mas são nomes bem interessantes. Até se imaginava que outros nomes pudessem participar desta gama de artilheiros do Campeonato Brasileiro. Mas é difícil. O Campeonato Brasileiro é um campeonato muito difícil e que exige muito de treinadores e de atletas.
E nós temos aí, portanto, os 10 principais goleadores do Campeonato Brasileiro por pontos corridos. Fred permanece, é o primeiro colocado com 147 gols, seguido pelo Diego Souza com 107. Dificilmente o Fred será alcançado. Um abraço.